verso 24. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Diz assim, verso 24: Depois destas coisas, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria, onde houve grande fome, a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pombo por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel estava passando sobre a muralha, uma mulher gritou a ele pedindo ajuda, e ele respondeu: se Deus não ajudar você, como poderei eu fazer? Da eira ou do lagar? O rei então acrescentou: diga então o seu problema. A mulher respondeu assim, a mulher então disse-me: dê o seu filho para que nós venhamos a matá-lo e comamos. Amanhã mataremos o meu e comeremos. Verso 29. Assim nós fizemos, cozinhamos o meu filho e comemos. No outro dia, quando iríamos fazer com o filho dela, ela não deixou e se escondeu. Ao ouvir estas palavras da mulher, o rei rasgou as suas vestes. E como ele estava andando em cima da muralha, todo mundo que estava abaixo viu que ele estava por debaixo da roupa, usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia eu não tirar a vida de Eliseu, filho de Sefate. Verso 32. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciões da cidade. O rei enviou então alguém à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, esse disse aos anciões: vocês estão vendo como aquele filho de assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta, empurrem contra ele. Não é fato que logo depois dele virá o rei ao seu passo? Verso 33. Enquanto Eliseu ainda estava falando, o rei chegou e disse: eis que este mal vem do Senhor Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu levantou e disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, junto à porta da cidade de Samaria, uma medida de farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Para terminar, verso 18, 2 Reis, capítulo 7, agora, verso 18, para terminar. Assim, então, se cumpriu a palavra que o homem de Deus havia falado ao rei. Só até aí. Somente até aí. Estamos diante de uma palavra aonde a Bíblia vai registrar um acontecimento no livro de 2 Reis, e vai ser colocado o capítulo 6 para que ficasse de fácil acesso meu e o seu a um fato que aconteceu, a um episódio na história da humanidade que a Bíblia fez questão de registrar, porque assim Deus entendeu que era importante para que hoje, para que amanhã nós venhamos a ouvir essa palavra, meditar nela e aprender com essa palavra. Estamos aqui diante de um rei da Síria, conhecido como Ben-Hadad. Estamos também diante de um rei, e esse rei não é da Síria, é de Israel, e é o rei Jorão, que reinou no período onde Eliseu foi profeta. Eliseu, o homem da porção dobrada. Eliseu, o homem que sucedeu Elias. Eliseu era aquele que viu Elias subir aos céus e falou: carros e cavaleiros eu estou vendo. E assim ele recebeu o que ele pediu. Eliseu pediu o dobro do que Elias tinha
em Deus. E Elias disse: se me vires subir quando eu for arrebatado, assim acontecerá. Deus permitiu que Eliseu pudesse contemplar este acontecimento. Então assim concedeu o pedido de Eliseu. Eliseu era um homem completamente espiritual. Tudo que Eliseu falava era para a honra e para a glória do Senhor. Cada passo de Eliseu não era em vão. Eliseu não perdia tempo. Pelo contrário, Eliseu entendeu que a vida de um homem e de uma mulher de Deus na terra, ela é curta e não é longa, porque nós passamos por aqui, mas a nossa morada não é nesse lugar. Só faz plano para viver aqui para sempre quem não tem a morada no céu, quem ainda não tem a sua morada celestial garantida. Eu preciso fazer planos e projetos, sim, mas a minha morada não é aqui. Vai tudo ficar quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. O rei da Síria é Ben-Hadad, o rei de Israel é Jorão. E a Síria é um país diferente de Israel. E eles sempre viviam em guerra, constantemente viveram em guerra. Poucos foram o período que fizeram um acordo de paz. A Síria sempre vivia em guerra com Israel. Na Síria, para você ter uma ideia, eles tinham deuses, muitos deuses, a saber, mais de 5 deuses diferentes. Em Israel só tinha um Deus. Para você entender, na Síria existe um general que a Bíblia cita, Naamã, e que ele tinha lepra, e que pessoas na sua casa sabiam que ele tinha lepra. Pessoas na casa dele sabiam, mas nem por isso o próprio rei da Síria também sabia que ele tinha lepra. Quando envia ele a Eliseu, quando envia ele junto à carta pedindo para que fosse curado. A Síria tinha ciência que um líder, que um general tinha lepra, mas nem por isso ele deixou de ser o que ele era, mesmo com lepra. Em Israel não. Em Israel, se alguém era leproso, contraía essa doença, vivia separado, porque doente não lidera, doente tem que ser tratado, doente tem que ser cuidado com medicamento e com remédio. Doente não guerreia, doente não batalha, doente espiritual, irmão, não guerreia, não batalha, doente não está na linha de frente, porque certamente vai morrer. Doente tem que ser cuidado, tem que ser tratado, até ele ser medicado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Aí ele vai ser curado, renovado, restaurado. Aí sim ele pode voltar para a batalha. Sabe por que tem muitos lugares aonde Deus passa longe? Porque tem pessoas doentes na frente, na liderança, cuidando quando deveria ser cuidado. Está errado, mas na Síria isso pode, em Israel não pode. Na Síria eles tentavam adivinhar o futuro. Na Síria tinha vidente, na Síria tinham pessoas que faziam projeção para o seu futuro, e os moradores da Síria acreditavam nessa projeção, porque o diabo é o pai da mentira, e há muitos que acreditam na mentira contada pelo diabo, porque você acha que a mentira do diabo não dá para enganar ninguém. Se não desse, ninguém seria enganado. Ele pecou e ele é pecador, ele é mentiroso e está condenado e derrotado. O fim dele está certo, e agora ele quer levar os quantos ele puder para ser condenado junto com ele. Mas a Bíblia diz que o inferno foi preparado, foi feito para Satanás e seus anjos, somente eles. Não foi para ser humano não. Ser humano está preparado a Nova Jerusalém, a morada eterna. Só que na Síria tinha vidente, pessoas que adivinhavam o futuro. Em Israel não tem ninguém adivinhando o futuro não, porque o futuro do povo, o futuro do crente, o futuro do cristão está escrito na palavra de Deus.
O nosso futuro já está registrado na palavra de Deus. E qual é o meu futuro e o seu? Que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Eu quero falar o seu futuro. O meu futuro eu já sei. Eu só estou aguardando Jesus voltar. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. O rei da Síria não tinha compromisso com a verdade, mas em Israel, os reis, eles conheciam a verdade. Há uma diferença entre Israel e entre a Síria. Eu quero que você entenda nesse início, eu não vou me alongar, que há uma diferença entre o povo da Síria e o povo de Israel. Eu quero que você entenda isso. Precisa existir uma diferença. É um povo diferente do outro. Assim precisa haver uma diferença entre a igreja e o mundo. Que comunhão tem a luz com as trevas. Assim diz a palavra de Deus. Aquele que se declara amigo do mundo, ele se declara inimigo de Deus. Irmão, você pode falar com as pessoas, pode evangelizar, pode pregar, pode tudo, irmão, só não pode pecar. Pode ir para o cinema, pode ir para a praia, pode, irmão, fazer muita coisa, só não pode pecar. Porque em Israel tem lei, e a lei é a palavra de Deus. Na Síria, quem cria a lei é o homem. Na Síria, quem dita as regras é o homem. Na Síria, quem fala como vai ser é o homem. Em Israel, o homem não tem poder de falar nada, porque já está tudo escrito. É desse jeito que é para ser feito e acabou. Aqui em Israel eu e você não cria regra, em Israel não cria lei, em Israel a gente não cria costume, em Israel a gente não inventa, porque Deus deixou tudo relatado e falou: faz como está aqui. Josué 1:8, medita de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito, assim você será bem sucedido. Irmão, Israel tem um Deus, e esse Deus tem todo o poder e o controle sobre todas as coisas. Porém, Israel era diferente da Síria, mas o rei que estava em Israel, ele tinha costumes e ele agia como se fosse um sírio. O rei Jorão, a esse tempo, está corrompido. Ele está parecido com alguém que é da Síria. Entenda, um rei no seu trono terreno, reinando em Israel, servindo e conhecendo a um Deus e conhecendo a sua palavra, deveria ter atitudes como quem conhece a Deus, como quem conhece a palavra e como quem serve ao Senhor. Mas não, Jorão reinava em Israel, mas as suas atitudes eram de alguém que morava na Síria. Tem muito Jorão no meio da igreja hoje. Conhece a palavra, conhece a Deus, já viu o milagre acontecer, já teve experiências com Deus, está dentro de Israel, mas vive como o povo da Síria. Irmão, abre o teu olho, se conserta, se arrepende, porque você está no lugar certo, mas está fazendo a coisa errada. É o que Jorão estava fazendo. E o que acontece a esse tempo aqui? Há uma fome em Israel. Por que há uma grande fome? O que ocasiona essa fome? Israel, Jerusalém, aqui nessa cidade é Samaria. Samaria está cercada pelo exército sírio. Ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. E se ninguém sai, não tem como buscar comida. E se ninguém entra, não tem como trazer comida. Então o povo começa a comer e se alimentar do que tem dentro da cidade, não podendo sair para buscar e não podendo permitir que ninguém entre para trazer. Valoriza hoje a oportunidade que você tem, irmão, de poder sair da sua casa para ir buscar a Deus, porque vai chegar um dia que pode acontecer de ser proibido de andar falando que é crente.
Porque tem países que a pessoa é presa se ela andar com a palavra de Deus na mão. É proibido. E se for proibido de você andar com a palavra na mão? E se for proibido de você vir ao culto? E se o país criar uma lei proibindo o cristão de falar que é cristão, senão vai ser preso? Você diz que é cristão ou você vai negar Jesus? Aí eu quero ver se 5 minutos depois a trombeta toca e ele volta. Se conserta, irmão. Se arrepende. Ainda há tempo. Jesus está voltando. A fome na cidade. E agora a comida acaba. E a comida acabando, o alimento acabando, o povo não consegue raciocinar. Preste atenção, o alimento acabando, o raciocínio do povo, o psique do povo começa a ficar alterado. Porque se você não se alimenta, você fica fraco, você fica debilitado, você nem consegue pensar e raciocinar direito. Irmão, preste atenção. Se você deixar de se alimentar dessa palavra, você fica fraco. Se você deixar de se alimentar dessa palavra, você enfraquece. Se você deixar de dobrar o teu joelho para orar, nem raciocinar direito você consegue. Vai fazer tudo errado. Sabe por quê? Não está se alimentando. E o que aconteceu com o povo lá foi físico, alimento físico para o corpo. Mas eu trago isso para a tua vida espiritual. A falta de alimento te proporciona e te ocasiona grandes erros diante de Deus. Por que você erra? Por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz: o meu povo se corrompe. Por quê? Por falta de conhecimento. Precisamos estudar a palavra de Deus e meditar nessa palavra. Você que está aqui, você que está em casa, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, porque Deus vai falar com você. A fome é tão grande. Você leu aqui comigo, eles estavam comendo esterco de pombo. É isso mesmo que você pensou. O pombo fazia as fezes e eles comiam, porque não tinham o que comer. Quando o alimento acaba, você erra, é um erro pior que o outro, e você é capaz de cometer até loucura, coisas absurdas, que você hoje, fortinho, fala: isso eu nunca vou fazer. Não vai? É só parar de orar, e só parar de ler a Bíblia, é só se afastar de Deus, a carne entra, o diabo proporciona, e tu faz umas coisas que você falou: isso eu nunca iria fazer, e é isso que o diabo vai te provocar para você fazer. É porque não tem alimento. Acabou. Aí você erra. E é erros absurdos. Erros absurdos. Que você depois, pela misericórdia, Deus te traz. Você até se envergonha. Meu Deus, eu fiz isso um dia. Jesus. Você até se envergonha. Por quê? Alimento. Sabe o que aconteceu? Uma mãe olhou para outra. Tudo isso é falta de alimento, tá? Combinou. Eu tenho um filho, você tem um. Vamos matar o meu filho e vamos cortar ele, cozinhar e comer. Quando acabar, a gente mata o seu e come o seu. Está na Bíblia, irmão. Falta de alimento, desespero. Olha o que aconteceu lá. Mas Eliseu estava dentro de casa, junto com os anciões da cidade. O rei se desesperou, decidiu assassinar Eliseu. Você leu comigo aqui? Vou encaminhar para o final. Foi até a casa de Eliseu. Eliseu já sabia que ele estava chegando. Eliseu já sabia que ele iria chegar, tanto que falou: quando ele vir, fecha a porta, não deixe ele entrar. Eliseu era homem de Deus, e homem e mulher de Deus sempre está um passo à frente do inimigo. Irmão, quando você tem compromisso com Deus, Deus sempre vai te proporcionar força, Deus sempre vai te encher de fé, Deus sempre vai te encher da presença dEle antes de grandes desafios surgirem, para que você, quando o desafio chegar, você passe adorando a Deus. Por que muita gente passa por prova e quebra e para? Por quê? Porque não estava servindo a Deus, buscando, orando, consagrando. Sabe por quê, irmão? Se você estiver orando, consagrando, buscando, a prova vai vir, mas Deus vai te sustentar. São pessoas que não têm compromisso com Deus e só quer ter na hora da dificuldade. Aí é muito complicado. Eliseu está dentro de casa, o rei chega,
para matar Eliseu. E o rei fala para Eliseu: esse mal veio do Senhor. O que mais poderia esperar eu? Agora Eliseu vai abrir a boca para falar algo. Você percebe? Eu vou terminar a mensagem aqui, na palavra de Eliseu. Você percebe que a fome estava rodeando tudo, que o negócio estava muito complicado, mas Eliseu ainda não tinha falado nada? Você percebe que a Bíblia não diz que Deus toma Eliseu e usa ele? Você percebe que a Bíblia não vai falar que o Espírito de Deus se apossou de Eliseu a ponto dele liberar uma palavra e o milagre acontecer? Você percebe isso? Que Deus não disse nada, mas a crise estava lá, a fome estava lá. Você percebe isso? Que quando Eliseu, no meio da crise, liberou uma palavra, e ele disse assim: preste atenção, amanhã tudo isso vai mudar, e vai haver fartura, e não falta. Vocês vão comprar 2 quilos de cevada por uma moedinha de prata. Eles compravam esterco de pombo por 5 moedas. Agora iam comprar 2 quilos de cevada por uma moedinha de prata. Amanhã tudo vai mudar. E é isso que eu quero que você grave na sua mente agora. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Deus ainda honra a palavra de um profeta e de uma profetisa. Deus ainda abre o céu só porque alguém liberou uma palavra. Deus ainda faz chover só porque alguém pediu para chover. Deus ainda cura o câncer só porque alguém botou a mão e falou: Senhor, tem misericórdia, cura. Deus ainda atende o pedido de alguém que é fiel a Ele. Deus ainda atende, irmão. E eu quero nessa noite que você saia daqui entendendo uma coisa: vale a pena ser fiel a Deus. Porque a Bíblia fala em Efésios 6,10 que o dia mau virá, e vai vir para todo mundo. No dia mau, quem você vai ser? Alguém que foi fiel a Deus e no dia mau continuou sendo, ou alguém que não era e só passou a buscar porque a prova veio? Deus conhece a intenção do teu coração, irmão. A Bíblia vai dizer que exatamente como Eliseu disse, aconteceu. Você percebe o que Deus fez aqui depois? Lê a história lá. 4 leprosos estavam na frente do arraial de Samaria. Por que fora da cidade? Porque não podia ficar dentro, estava fora. Um olhou para o outro e falou: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Vamos até o arraial dos sírios. Se chegar lá e eles nos matarem, a gente morre. Mas se ele deixar a gente viver, a gente vive e come, e não morre de fome. Vamos lá. Eles levantaram e começaram a andar. 4 leprosos começaram a andar em direção ao arraial dos sírios. Sabe o que Deus fez? Fez com que o exército sírio escutasse um barulho de um grande exército vindo marchando contra eles, a ponto do capitão da Síria falar para o rei: rei, vamos fugir. Eu não sei o que aconteceu, mas pelo que eu estou ouvindo, Israel se aliou com alguém, com mais alguém, e está vindo com tudo contra a gente. A gente não vai suportar, vamos fugir. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles estavam comendo comida no prato, garfo na mão. Estou só parafraseando. Eles pegaram exatamente o garfo e soltaram no prato. Se o copo d'água estava pela metade e eles estavam bebendo, eles largaram pela metade. A Bíblia diz que exatamente do jeito que eles estavam, eles largaram tudo e saíram correndo. Foi por causa dos 4 leprosos? Não. Foi porque Eliseu liberou uma palavra e Deus usou aquele acontecimento para exaltar o povo de Deus, para dar livramento para o povo de Deus através de uma palavra que foi liberada. Irmão, Deus arranca o presidente e bota outro só para poder exaltar o servo dele. Irmão, Deus move leis. Deus faz com que pessoas no Planalto, em Brasília, criem leis só para abençoar a tua vida. Você
Você está achando que o nosso Deus é pequeno? Ele é maior que tudo. Irmão, vai procurar no mapa da geografia para você ver. A nação de Israel é pequenininha, irmão. Irmão, é pequenininha. Eles não têm nem exército como o Brasil e os Estados Unidos têm. O Irã, o Iraque, essas nações vivem atacando Israel. E por que nunca destrói Israel? Há uma promessa de Deus para aquela nação. Deus falou que não vai ser destruído. Irmão, se o mundo inteiro se voltar contra Israel, ninguém consegue com Israel, porque Deus disse que ninguém vai destruir aquela nação. E acabou. Ponto final. Se Deus falar, está falado. Nessa noite eu quero entregar para você que vale a pena ser fiel. Estamos vivendo um momento de crise? Estamos vivendo? Faz como Elias fez. A missionária Michele pregou aqui. Senhor, se o Senhor, Pai amado, me acha digno, se eu sou realmente homem de Deus, eu peço a Ti, muda a situação da minha vida hoje. Faz como Elias, faz como Eliseu. Senhor, a crise está para todo mundo, tem misericórdia do povo, mas eu te peço, no meio dessa crise, cria uma situação, cria um cenário, muda a minha história e glorifica o teu nome através da minha vida. Me levanta, me restaura, me usa. Eu sei que está difícil, que não tem como, mas eu te peço, Deus, faz alguma coisa. Irmãos, e Deus faz, porque Ele é fiel. Se você se mantiver fiel a Ele, Ele permanece fiel a você. Eu quero nessa noite agradecer a você de casa que ficou até aqui nos ouvindo. Demorei um pouquinho, mas guarde isso no seu coração. Você que está aqui na igreja, seja fiel a Deus, irmão. Seja fiel a Deus, porque Deus ainda honra a palavra do seu servo e da sua serva. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, pastor Gilson. Amém, irmão? Fica de pé, vamos orar. Vamos orar a Deus, vamos agradecer. E ao término do culto dessa noite, né? Lembrando que sexta-feira estaremos aqui adorando a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor fez aqui. Senhor, eu tenho por certeza que cada reunião, cada vídeo desse Deus que tem sido gravado aqui, o Senhor tem abençoado vidas e o Senhor tem transformado situações. Senhor, muito obrigado por até aqui o Senhor está nos sustentando. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Senhor, toma toda essa igreja, toda a membresia da mesma nas tuas mãos. Senhor, continua trabalhando em nosso meio e fazendo os teus milagres em nome de Jesus. Bota a mão no teu coração. Isso. Vamos dar o grito de guerra e depois a bênção apostólica. Amém? 1, 2, 3. Juntos somos mais fortes. Bota a mão no teu coração. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com toda a igreja que aguarda a volta do Senhor. E todos digam amém. Para terminar, vamos